Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso ficou no empate em 0-0 com o São Paulo ontem à noite, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, realizado no estádio Newton Santos, com uma festa belíssima da nossa torcida. O Fogão agora decide a vaga para as semifinais na próxima quarta, também às 21h30, no Morumbi. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. E o Botafogo foi melhor na maior parte do tempo. Na primeira etapa, um amasso. No segundo tempo, o time de Zubeldia conseguiu equilibrar um pouco mais as ações, mas o Botafogo ainda assim foi superior, principalmente na reta final, quando o São Paulo, então, colocou todo mundo dentro da própria área, querendo, de fato, segurar o empate no nosso estádio. Não adianta ser favorito apenas fora de campo, não adianta jogar melhor, produzir muito mais que o rival e não fazer gol. O Botafogo tem que melhorar a finalização. O time produz muito, consegue ludibriar a marcação adversária. Se um time vem jogar contra o Botafogo com linha de 5, o Glorioso encontra soluções. Se joga com linha de 4, o Botafogo encontra também vários caminhos para chegar à meta adversária, mas precisa melhorar nas finalizações. Ainda mais disputando mata-mata de Libertadores. Não tem como deixar de fazer gols que podem ser muito importantes no confronto. Galera, para entendermos as nuances táticas do jogo, é importante que a gente lembre também as escalações. E eu vou falar sobre as substituições, o que o Botafogo fez, deixou de fazer, como o São Paulo encontrou também um equilíbrio na marcação, principalmente na segunda etapa. O Fogão foi a campo com o John no gol, Vitinho como titular na lateral direita e foi bem, principalmente no primeiro tempo, Bastos e Barbosa na zaga, com Alex Telles como titular na lateral esquerda. Tivemos no meio-campo Gregory e Marlon Freitas, mais adiantados Savarino, Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Já falei o time agora de uma forma um pouco diferente da habitual, porque o Savarino funcionou muito por dentro no meio-campo, o Almada como meia-esquerda mais uma vez, os laterais explorando os corredores e o Luiz Henrique participou como uma espécie de segundo atacante, trocando figurinhas com o centroavante Igor Jesus. Mas isso tem explicação. O São Paulo fez a tal linha de 5, entrou com 3 zagueiros. O São Paulo respeitou muito o Botafogo. Tanto que ao fim da partida, com o empate em 0-0, a torcida do São Paulo no setor sul comemorou como um título. A nossa torcida fez festa, deu show, mas quando a nossa galera estava indo para casa, enquanto a torcida visitante esperava aquele tempo para sair depois com segurança, os tricolores comemoraram muito, mas muito. O confronto, como eu já disse, está aberto, mas o Botafogo tem muitas chances, tem muitas possibilidades de passar para as semifinais da Libertadores, que isso fique claro, galera. Então, o time treinado por Zubeldia entrou em campo com Rafael no gol, na zaga, Alan Franco pelo lado direito, Arboleda centralizado e o Sabino pelo lado esquerdo. Uma linha com 4 jogadores no meio-campo, Rafinha como um ala, mas um ala que não subiu. Por dentro, o Bobadilha com o Luiz Gustavo. Na outra ala, que também não subiu tanto, o Wellington. Um pouco mais adiantado, o Lucas, para fazer a criação. E como atacante, o William, garoto novo do São Paulo, e o Caleri. Então o São Paulo, de fato, fez aquele 3-4-1-2, uma linha de 5 quando o Botafogo tinha a bola, às vezes até mais jogadores contribuindo na marcação. O Lucas tentou marcar o Luiz Henrique numa jogada dentro da área, o Luiz Henrique finalizou com a perna direita por cima, uma chance clara que o Botafogo perdeu também. Pessoal, números que muitas vezes são frios. 22 finalizações para o Glorioso, 6 para o São Paulo. O Botafogo finalizou 11 vezes na primeira etapa, 11 vezes na segunda etapa. O São Paulo finalizou uma vez no primeiro tempo e 5 vezes no segundo tempo. Então o Botafogo foi equilibrado, criou muitas chances, várias finalizações perigosas. Ou batia na trave, ou ia para fora, no travessão. Uma defesa importante
do Rafael na segunda etapa, num chute do Almada que acabou desviando também na defesa tricolor. Então o Botafogo produziu. Para lembrarmos, no primeiro jogo das oitavas de final contra o Palmeiras no Newton Santos, vitória do Fogão por 2-1, o Glorioso finalizou 10 vezes. 4 no primeiro tempo, 6 no segundo, 10 vezes. Ontem, em cada tempo, foram 11 finalizações. Mas contra o Palmeiras fizemos os gols, com o Luiz Henrique de cabeça, com o Igor Jesus num passe do Marlon Freitas também. Ontem o Botafogo não conseguiu fazer o gol. Mas falando sobre estrutura, o Botafogo fez algo muito interessante que eu pedia também aqui na live pré-jogo, no vídeo pré-jogo. Falei também no Gol a Gol, no Esporte na Band. E ontem foi um dia muito legal, galera, em termos de trabalho, porque eu lancei o vídeo pré-jogo às 4h30 da manhã. Ao meio-dia eu estava ao vivo nos estúdios da Band Rio, participando do excelente programa Os Donos da Bola. Um abração pra galera, Getúlio Vargas, Fernando. Às 14h30 eu estava no Gol a Gol, no YouTube, no canal Esporte na Band, com a Gabi, com a Rafa, e depois ainda teve live pré-jogo aqui no canal Fabiano Bandeira, aquela redação do Bandeira especial. Então, eu falei sobre o Botafogo também, se basear muito no posicionamento do Lucas, forçar jogadas às costas dele e até dos volantes do São Paulo se ele estivesse por dentro. E o Lucas estava mais por dentro. O que o Botafogo fez ontem, galera? O Marlon Freitas e o Gregory trabalharam muito com bola no meio-campo. Se vocês observarem o mapa de calor do Savarino, era um meia por dentro. O Almada, um meia esquerda. O Botafogo tentava a vantagem numérica no setor de meio campo, onde o Lucas estava jogando. E o Lucas teve que ficar preso na marcação. O Lucas não é um exímio marcador. O Botafogo, na primeira etapa, conseguia vantagem com toques curtos, com inversões, com bolas longas também. Teve uma jogada de bola longa do John para o Igor Jesus, dando passe para o Luiz Henrique, que deu o passe para o lado esquerdo e saiu uma finalização perigosa em favor do Glorioso. Nós vemos algumas tramas muito bacanas. Quando o Botafogo era marcado por dentro do meio-campo, aí o Luiz Henrique se aproximava do lateral direito, Vitinho. 11, 12 minutos do primeiro tempo, Luiz Henrique deu de calcanhar para o Vitinho. O Vitinho, muito tranquilo por baixo, já praticamente dentro da área, levantou a cabeça, deu o passe para dentro. O Almada finalizou do ladinho do gol do Rafael. Poderia ter caprichado mais. O Botafogo poderia ter feito o primeiro gol antes dos 15 minutos da primeira etapa. E antes já tínhamos tido um cruzamento muito bom do Alex Telles, se bem me lembro, para o Savarino, que dominou, ajeitou o corpo, deu um voleio, mas o Rafael pegou muito bem. E tranquilo também, porque estava bem posicionado. Mas essa criação pelo lado direito do Luiz Henrique com o Vitinho, passe para o Almada, foi bem legal. Tivemos também o Luiz Henrique, se bem me lembro, passando para o próprio Vitinho, Vitinho com muita tranquilidade, aguardando o momento certo, da direita para dentro, dando passe para o Luiz Henrique. Foi no lance que eu disse que o Lucas tentou acompanhar na marcação, não conseguiu. O Luiz Henrique teve vantagem, entrou na área, mas finalizou por cima, com a perna direita. Poderia ter caprichado, foi uma grande possibilidade criada pelo Botafogo. Sem contar as finalizações de fora ou da entrada da área. Uma tabela legal, Marlon Freitas e Almada, quando todo mundo acreditou que o Marlon Freitas poderia fazer uma inversão longa, como ele gosta e sabe, o Marlon Freitas encontrou um passe por dentro para o Almada, que devolveu para o Marlon Freitas. Então o Marlon passou para o Igor Jesus, que finalizou com muito perigo. O Almada também conseguiu, num chute de longa distância, à esquerda do goleiro Rafael, levar perigo ao adversário, o Savarino, do lado direito para dentro, cortando no travessão. Muitas chances o Botafogo criou. O São Paulo fez a tal linha de 5. Foi um time que conseguiu, em alguns momentos, atrapalhar o Botafogo. Mas nós estamos falando de 11 finalizações em 48 minutos. 45 mais 3 de acréscimo. Então o Botafogo finalizou bastante. Mesmo com o São Paulo tendo linha de 5, o Botafogo foi um time produtivo. Não foi um time efetivo na hora da finalização. Teve jogada pelo lado direito, que poderia chegar aos pés de um dos atacantes do Fogão, mas o Arboleda cortou no limite. Então, no primeiro tempo, o Botafogo poderia ter feito 1, 2, 3 gols. Nem lembro qual foi a finalização do São Paulo na primeira etapa. Voltamos para o segundo tempo, com o São Paulo um pouco melhor, o jogo mais aberto, entretanto controlado.
o Botafogo não produzia mais possibilidades claríssimas no início da segunda etapa. Tampouco deixava o São Paulo também partir para dentro ou criar grandes chances. Aos 15 minutos, mais ou menos, entendendo que o São Paulo tinha equilibrado o jogo mesmo sem chances claras, o Zubeldia pensou numa troca para dar mais liberdade ao time. Colocou o Wellington Rato no lugar do Rafinha e o Wellington Rato fez o papel daquele ala pelo lado direito. Ele não foi direto para o ataque. Ele fez o papel que o Rafinha estava fazendo. São Paulo tinha aquele 3-4-1-2. E aos 23, 24 minutos, algumas trocas que aí sim fizeram o São Paulo entrar no jogo. Depois saiu novamente. Mas naquele momento o São Paulo entrou no jogo. O que o Zubeldia fez, galera? Ele tirou o Alan Franco, colocou o Ferrarese, que também joga como um lateral. Então já não era exatamente uma linha com 3 zagueiros. Era uma linha de 4 com o Ferrarese em determinados momentos, fechando como um terceiro zagueiro pelo lado direito. Mas ele já tinha uma desenvoltura melhor com o Ferrarese e o Wellington Rato por ali. Ele tirou o Lucas, colocou o Luciano na mesma posição e tirou o William, garoto, que estava jogando mais ou menos como segundo atacante, e colocou o Michel Araújo para fazer uma espécie de extremo. Então o São Paulo tinha uma linha de 4 com Ferrarese, 2 zagueiros e o Wellington. Tinha o Wellington Rato, Luiz Gustavo ao lado do Bobadilha e o Michel Araújo, com o Luciano e o Caleri. Então ele fazia 4-4-2, 4-2-3-1, já mexeu um pouco na estrutura do time, se sentiu confortável no jogo. Ao mesmo tempo, praticamente, o Arthur Jorge tirou o Luiz Henrique, porque o Botafogo já estava, segundo o próprio treinador na coletiva, dentro do campo do São Paulo, então não precisava mais dessa condução, e colocou o Tiquinho, porque pelo fato de estarmos dentro do campo do São Paulo, o treinador acreditou que o Botafogo, com 2 centroavantes que são bons finalizadores, Tiquinho e Igor Jesus, pudesse então ter mais qualidade na hora dos chutes. Teríamos Almada de um lado, Savarino do outro, 2 volantes por dentro, Gregory e Marlon, com o Tiquinho e Igor Jesus, um 4-4-2. E o Alex Telles teve que sair, o Marçal entrou, porque o Alex Telles está voltando agora ao Brasil, foi bem no jogo, ainda está em fase de readaptação. A bola não chegou mais tanto ao último terço, até porque o São Paulo começou a querer jogar também. Numa dessas, o Michel Araújo encontrou pelo lado esquerdo um passe muito bom para dentro. O São Paulo tinha 3 jogadores entre os últimos 4 do Botafogo na linha. O Caleri estava no espaço entre um zagueiro, Barbosa, e o Marçal, lateral esquerdo. Finalizou sozinho e perdeu o gol. A grande chance do São Paulo foi perdida pelo Caleri. 10 minutos de um jogo solto, ruim, com o Botafogo até desencaixado, a ponto de errar muitos passes. Como o time não estava mais encaixado na frente, a bola não saía com qualidade da defesa. Muitos erros de passe. O John se equivocou em saída de bola, o Barbosa se equivocou algumas vezes, o Bastos também errou. No meio-campo, o Botafogo perdeu bolas bobas, porque não havia um entendimento para conseguir fazer o adversário voltar novamente para o campo de defesa e conseguir também fazer o gol. 10 minutinhos, Botafogo então com alguns problemas, saíram Marlon Freitas e Igor Jesus, entraram Tietê e Matheus Martins. Assim, Botafogo se recolocou no jogo. O Tietê não foi tão bem, ao meu ver. Teria pensado no Alan, eu sei que são características diferentes. Nós teríamos 2 ótimos marcadores, quando na verdade São Paulo voltaria para o campo de defesa naturalmente com a entrada do Matheus Martins. Mas o Tietê, naquele jogo tão físico, talvez por dentro não se encaixasse. E o Botafogo não tinha necessidade do Tietê aberto por um dos lados do campo. Então eu teria ido com o Alan, mesmo sabendo que ele é um cão de guarda, assim como o Gregory, mas o Alan sabe jogar bola também. Poderia roubar algumas bolas ali, tocar rapidamente para que o Botafogo desenvolvesse ótimas jogadas na zona ofensiva. O Matheus Martins entrou pelo lado esquerdo e muita saída de bola com os zagueiros, porque o São Paulo recuava, mas encaixando na marcação, deixando o Botafogo, e isso foi feito de propósito pelo São Paulo, com o Bastos e o Barbosa saindo dessa bola. Porque eles teriam que ficar tentando bolas longas. Só que numa dessas,
o Bastos deu um belíssimo passe para o Matheus Martins lá na esquerda, e o Matheus Martins entrou na área no tempo certinho, teve uma chance claríssima, tentou chutar por debaixo das pernas do Rafael, que fez boa defesa. Aqui está o detalhe. No jogo anterior, no Maracanã, Fluminense Atlético Mineiro 0-0 até o finalzinho. O Keno fez a jogada pela esquerda, levantou a bola, o Lima cabeceou, o Everson falhou. 1-0 Fluminense. A análise é outra. Por quê? Saiu o gol. O Botafogo produziu, mas não saiu o gol. O Matheus Martins conseguiu aquela jogada, mas o Rafael não falhou, pelo contrário, fechou bem o ângulo e não tinha nem jogador solto para o Matheus Martins dar o passe para dentro. A Almada pegou a bola no meio-campo, girou o corpo, passou no meio de dois, adiantou e finalizou, a bola desviou, o Rafael fez a defesa. Não falhou. Tivesse falhado como o Everson, a análise de muitos poderia ter sido diferente, mas o Botafogo não conseguiu fazer o gol. Então, o problema principal do Botafogo foi, naquele espaço de tempo no qual tivemos Igor Jesus e Tiquinho Soares juntos, o que já deu certo contra o Fortaleza, em algum outro momento, mas não vem dando tão certo assim em vários momentos. São questões de adaptações. Talvez, se eu não tivesse falado aqui, muita gente não ia lembrar que o Luiz Henrique ontem jogou muito mais por dentro do que como um ponta direito aberto. E deu certo em termos de tática no primeiro tempo, só não saiu o gol. Mas o Botafogo, com aquela postura, aquela formação, produziu para que saísse um gol. Para que pudesse fazer até mais gols. 2, 3, quem sabe. Não seria nenhum absurdo os dois times descendo para o vestiário no intervalo com um placar 3-0 para o Botafogo. Mas foi 0-0. O São Paulo conseguiu se segurar e no finalzinho, depois da entrada do Matheus Martins, e entrou também o Ponte já nos minutos finais, o São Paulo ficou dentro da área praticamente. O Botafogo tinha bola, mas não conseguia mais penetrar. Fica difícil. São Paulo fazendo muita cera, vindo para empatar o jogo. Quem diria, quartas de final de Libertadores, o São Paulo se encolhendo como um time de menor investimento e menos qualidade. Competição tão importante e o Botafogo jogando para valer. 0-0, galera. Além das trocas, que num primeiro momento não deram certo, depois o Arthur Jorge consertou, o Botafogo ainda foi obrigado a trocar 2 laterais, porque Vitinho e Alex Telles estão chegando agora. Então, 2 substituições foram gastas porque o Botafogo tinha necessidade de trocar laterais. Com todos os laterais bem fisicamente adaptados, nem sempre o treinador vai trocar os 2 laterais. E aí o Botafogo pode tentar algo diferente na zona ofensiva, com outras mexidas. Confronto aberto, jogo dificílimo lá no Morumbis, respeito ao adversário, mas o Botafogo, galera, tem plenas condições. A torcida comprou todos os ingressos em 1h30, vai dar um show lá. Infelizmente, não consegui meu ingresso. Este ano não fui ao estádio do São Paulo, nem no Brasileiro e nem vou na Libertadores. Eu que fui lá em 2022 na vitória com o gol do Tiquinho de pênalti 1-0. Estive também em 2023, empate em 0-0 pelo Campeonato Brasileiro. Não vou poder estar na quarta-feira que vem pela Libertadores, mas confio plenamente no Fogão e o nosso time tem muita capacidade. Os jogadores entendem que o Botafogo pode ser muito forte no campo do adversário, o treinador também, eles falaram isso em entrevista, falaram sobre os ajustes que devem ser feitos, não quais ajustes, mas é claro que o Botafogo tem que melhorar e pode melhorar, mas agora, Campeonato Brasileiro, depois de amanhã já, Botafogo e Fluminense. Fluminense e Botafogo, o clássico vovô, o mais antigo do Brasil, um dos mais antigos do continente, no Maracanã. E o Botafogo é o líder da competição nacional. Fabiano, tal jogador foi mal, aquele foi abaixo, esse eu não gostei. A gente vai trocar uma ideia na redação do Bandeira ao vivo hoje na parte da tarde, todo mundo com o sininho ativado. Mas sintetizando, galera, o time é muito bom. Alguns jogadores vão oscilar, uns vão jogar mais que outros em determinados momentos, mas o Botafogo tem muitas chances, beleza? Então, na parte da tarde, provavelmente 15h45, redação do Bandeira ao vivo, aquela sua live especial. Todo mundo ativando o sininho, ninguém pode perder conteúdo aqui no canal, todo mundo deixando o like. O like é fundamental, pois assim o YouTube entende que vocês gostam dos conteúdos e distribui automaticamente para mais pessoas. Se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Fabi, já sou inscrito.
traga novos inscritos. Estamos muito perto dos 52 mil, galera. Vamos chegar a essa marca hoje, vamos passar dessa marca hoje, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!